Bom dia, meus amigos e irmãos. É a segunda vez que eu venho à igreja de Vale dos Lagos. Na verdade, na primeira vez que eu vim foi a convite do Ministério da Mulher, que eu dirijo também, tenho o privilégio de dirigir na Associação Bahia. E este ano estou colaborando também com o Departamento de Família. Na verdade, quando eu vim aqui, pela primeira vez, o louvor era bem animado. Mas eu vou dizer para vocês que melhorou. Cada vez melhor. E por isso que essa igreja está repleta. As pessoas vêm à igreja. Irmãos, como é que nós vamos funcionar? Eu não sei se meu microfone está funcionando. Eu pensei que eu estava falando alto. Vou jogar essa porcaria fora. Viu? Então. Agora vai ficar melhor. Então, as pessoas não vêm à igreja por causa do ar-condicionado, dos bancos. Isso é tudo importante. É gostoso, né? Uma igreja confortável, a casa do Senhor precisa estar bem montada para acolher os visitantes. Mas foi feita uma pesquisa e que se comprovou. As pessoas vêm à igreja porque se sentem acolhidas e se sentem na presença de Deus através de toda a doxologia. Então isso é muito forte. Quando eu ouvi essa mensagem musical, esse Senhor, que dom, talento transformado em dom, que coisa linda, que Deus abençoe você, eu não sei o nome dele. Almir ou Almi? Almi. Que coisa linda, Almi. Deus te abençoe, que você continue usando esse talento transformado em dom para a evangelização. É uma mensagem, né? Cada louvor é uma mensagem. Os louvores que a igreja canta junto com a equipe de louvor, que lindo. Instrumentos que estão se escasseando das igrejas, né? Depois do CD foram sumindo. A gente vê o povo ali tocando, os irmãos tocando, que coisa linda, em adoração, louvor, para agradecer o nome do Senhor, isso é uma bênção. Ver as crianças participando, e ali a gente já pode ver os líderes. Vocês ficaram olhando? A liderança de onde está vindo? Tem uns danadinhos, eles são líderes, já viu? Proatividade total. Terminou, ninguém pediu, já vai chutando a cadeira. Ali você está vendo aqui, ó, os líderes, tudo bem? Que vem por aí. Que coisa mais linda. Hoje eu fui convidada para falar sobre família, um tema forte. E antes de começar, eu gostaria de chamar aqui à frente os diretores de Lar e Família, Daniel e Daniel, e o distrital de Lar e Família, Cássio e sua esposa, seu bebezinho, tem como vir aqui um pouquinho? Que são pessoas que estão trabalhando. Desculpe, não é Daniel, é Marcos e Marcos. Marcos e Maia, mas tinha dois senhores que eu conversei, que é o Oceano. Cabe, por favor. São as pessoas que trabalham nesse ministério. É um ministério abençoado como os outros ministérios, mas vocês entendem que o Ministério da Família é desafiador. Não é fácil trabalhar com famílias. É difícil. E é muito difícil você, pai e mãe, ter uma família saudável e uma família temente a Deus nos dias de hoje. Por isso é um grande desafio. Porque o desafio do Ministério da Família é promover na igreja eventos que vão ajudar as famílias a crescer espiritualmente. E promover eventos que vão estimular as famílias a buscar Deus em primeiro plano na família. E erguer um altar de oração nessa casa, para podermos ter forças para enfrentar as provações que vêm e que estão aí. Então, aqui estão os amigos que trabalham com esse ministério. Eu gostaria, antes de começar, pedir você aí sentar, feche os olhos, atitude de reverência. Vamos orar por esse ministério especificamente e por esses irmãos que estão à frente desse ministério. Querido bom Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Primeiro para agradecer a relevância dessa igreja nessa comunidade.
queremos te agradecer também pelo trabalho que esses queridos irmãos desenvolvem nesta igreja. Queremos agradecer o Ministério da Família por entender a importância que a família precisa de ter esse ministério para o crescimento espiritual. Neste momento, Senhor, visite cada família aqui presente. Abençoe cada família com suas lutas, com seus desafios. Tantos desafios temos no dia a dia, Satanás irá contra as famílias, mas nós temos a certeza do sangue salvador do Senhor Jesus. O sangue derramado na cruz para nos salvar de todos os nossos pecados. Perdoe nossos pecados e falhas que cometemos em família, na família. Sabemos que o Senhor perdoa, o Senhor cuida e nós nos colocamos ao seu dispor para ser um agente de transformação da nossa família. Nos perdoe, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Meus amigos, hoje começa um programa muito bonito e eficaz, porque ele trabalha com a luz maior, que é e a luz menor, Espírito de Profecia. Hoje foi feito aqui um programa bem bonito, de homenagem, né, ao comportor, e eu estava lá no quartinho, não consegui ouvir tudo, mas fiquei muito feliz em esse ministério está homenageando alguém que trabalha com essas literaturas, e a igreja trabalha com essas literaturas. Eu tenho em casa um exemplo muito grande, que é o meu pai. Ele aposentou, jubilou como obreiro da página impressa, como comportor. Ele não mora aqui em Salvador, está me visitando, e eu tenho o privilégio de papai e mãe estarem comigo aqui hoje. Levante, por favor, pai, para eles poderem ver, mamãe. São dois evangelistas que ainda estão em atividade. 85 e 83, né? 85 e 83 anos, e trabalham ainda fazendo evangelização, pequenos grupos, estudos bíblicos. Engraçado que eles não se cansam. Às vezes é uma lição, né? Pra gente, porque eu fico pensando, será até quando eu vou dar conta de estar trabalhando assim? E quando eu os vejo, eu penso, eu acho que vou longe, porque eu acho que papai e mamãe devem chegar uns 120. Né? Pois não tem doença e nem tomam remédio. Remédios tem um, e cuidam da saúde, lidam com a terra, ainda planta e tem horta, viu? Planta feijão, planta gergelim, planta milho, e tem horta e dá para o povo todo, porque só os dois, né? Num sítio sem empregado. Numa casa grande, e porque quando os filhos vão, né, todos têm que ter seu espaço ali, e eles não têm empregados, e nem pessoas para ajudar. E os doisinhos trabalham firme, e isso é uma bênção, e deixa esse legado também, porque nós fomos alfabetizadas lá na nossa casa, com a Bíblia e livro de Espírito de Profecia. Eu lembro que minha mãe ensinou nós três irmãos alfabetizando na Bíblia. Naquela época era muito difícil ter cartilha, né? Era complicado. Porque eles tinham os livros dos Espíritos de Profecia, a Bíblia, e ali nós fomos alfabetizados, e essas mensagens calou muito fundo ao nosso coração. E isso a gente pôde também, de alguma forma, passar para os nossos filhos. E eu fico tão feliz quando eu vejo meu filho lá com a minha netinha, passando essas mensagens que os pais passaram para a gente, que a gente passou para eles, e eles agora passando. Quando eu abri meu armário esse dia, estava lá as belas histórias. Lembram das belas histórias da Bíblia? E a gente usava, pegava o número da lição, o número das belas histórias, de onde estava a história, para poder ensinar para as crianças. E são figuras fortes, né? Bonitas. A linguagem é muito bonita também. Está guardado para eu passar para a minha netinha. Amigos, o legado que nós precisamos deixar para a nossa família é o legado espiritual. Às vezes, a gente corre muito para comprar tantas coisas que o valor espiritual das coisas é o menor. Como é lindo quando a gente vê uma igreja preocupada
com a educação espiritual, lição da escola sabatina, maná, não só para os adultos, para as crianças também. Você pode pensar, eu vou fazer uma assinatura de uma lição, uma assinatura solidária. Mas será que a pessoa vai ler? Não é mais problema nosso. O nosso papel a gente está fazendo, o Espírito Santo vai conduzir o restante. O que as famílias precisam hoje, o básico, a substância, Bíblia e Espírito de profissão. Lá nós encontramos, é o tesouro, são pérolas preciosas, onde nós encontramos as verdadeiras lições de vida. E isso está sendo muito invertido e preocupa muito. E preocupa o Ministério da Família. Alguns nos procuram uma associação para pedir um conselho. Esses dias um casal jovem, bem jovem. Nós queremos nos separar. Por quê? Porque a gente não se entende. Por que não se entende? A gente não sabe. Como é que está, a gente fazendo uma pergunta clássica, como que está a sua comunhão com Deus? Vocês dois estudando a Bíblia, estudando o Espírito de profecia. Há tempo que a gente não faz isso, a gente nem ora mais. Por quê? Porque a vida da gente está em conflito. E assim, então ficou um conflito e não ora mais. Aí que tinha que orar mais. Aí que tinha que cantar mais. Aí que tinha que fazer um movimento espiritual grande nessa família. Para que Jesus fosse a peça principal dessa casa. Irmãos, a nossa primeira, isso eu repito em todas as igrejas onde eu estou fazendo a abertura desse projeto de Adoração em Família. A primeira igreja é a sua casa. Deus, Ele vai pedir, primeiramente, a sua casa. Ele vai perguntar da sua casa, dos seus familiares. Os pastores, esses dias eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com eles no concílio e falei, amigos queridos, primeiro distrito é a casa de vocês. E isso é tão difícil que eu estou falando para mim também. A gente corre para cá, a gente corre para lá, a gente quer atender tanta coisa no trabalho, no dia a dia. Chega sexta-feira, quando você veja, deu pôr do sol. Onde e quando nós estamos parando para adorar aquele que nos deu a vida, que nos sustenta e aquele que nos mantém? A oração é a chave para uma felicidade de um casal, para uma felicidade de filhos. Quantos de nós estamos tomando tempo para orar na cabeceira dos nossos filhos? Mas eles estão dormindo. Lembram da oração de Ana? E aquela frase célebre: por esse menino orava eu. Para Samuel. Essa deve ser, amigos, a nossa ação inicial. Iniciarmos o dia em busca de mais comunhão através da oração, da leitura da Bíblia. Por que nas primeiras horas do dia? Alguém já se perguntou? Por que tem que ser bem cedo? Nas primeiras horas do dia nós temos a mente mais clara, mais fresca para aprender e para colocar em prática os ensinamentos. Por que mais cedo? Porque depois não dá tempo. Não é mesmo? Depois a gente acaba fazendo uma coisa, não dá tempo. Nós precisamos, amigos, motivar as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, a ter esse tempo de adoração. Adoração em família. Qual o local onde você faz o culto? Escolhe um local para fazer o culto. Escolhe aquele local para cantar hinos de louvores a Deus. Ellen White escreve: quando cantamos hinos ao Senhor, o exército de anjos ficam ao redor do nosso lar. Um exército de anjos. Quando cantamos hinos de louvor e adoração. Quanto tempo nós estamos dedicando para cantar hinos de louvor e adoração, para chamar os anjos para a nossa casa? Que tipo de diálogo e como está sendo esse diálogo dentro da nossa casa para atrair os anjos do Senhor?
São perguntas que precisamos fazer e pensar numa forma de buscar mais a Deus em adoração em família. Eu escolhi para trabalhar um pouquinho hoje com vocês um texto. Eu fiquei muito contente que eu vi que vocês cantam como doxologia. Quando eu olhei na tela, eu falei, que coisa linda. Está em 2 Crônicas, capítulo 7. O hino foi escrito baseado no capítulo 7, versículo 14, mas nós vamos, 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos começar no versículo 11, que diz lá, aliança do Senhor com Salomão. Acharam? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Eu quero também dar minhas boas-vindas para amigos que são de outra denominação que estão nos visitando hoje. Tive a oportunidade de sentar ao lado e conhecer um irmão da Igreja Batista. Que Deus te ilumine, seja muito bem-vindo. E a todos os outros que vieram até essa casa de oração, que é a casa do Senhor Deus. Versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, o que foi efetuado? De que forma foi efetuado? De forma próspera. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse para Salomão, ouvi, Salomão, a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus falou a Salomão, ouvi a tua oração. Ele era próspero, estava num momento próspero, tudo estava dando certo, mas ainda assim, ele buscava a Deus em oração. Buscar em momentos difíceis e buscar quando tudo vai bem. Porque Ele, Deus, que conduz a nossa vida. Versículo 14 agora, que vocês cantam todo sábado, eu acredito, não é? Faz parte da doxologia do povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar e orar e me buscar, e se vocês observem, é uma sequência. O povo que chama pelo meu nome. Então é o povo que se chama povo de quem? Povo de Deus. E aí vem a sequência. Não é uma atitude, uma ação, várias. Humilhar, orar, buscar e se converter. Converter de quê? Dos maus caminhos. E eu paro agora para falar um pouquinho da lição de hoje. Converter dos maus caminhos. Quais? O programa de oração de família, hoje, ele tem um tema específico. Vai passar uma vinheta curtinha. Eu gostaria que vocês olhassem para esta celebração. Tema de hoje, salvação. Vou voltar à leitura da Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu, Deus, ouvirei dos céus, e perdoarei, e sararei sua terra. Nosso mundo, amigos, tem sido assolado com muitos apelos sexuais promovidos na sociedade. A internet tem sido o principal ator nessa longa-metragem, destruindo
muitas famílias. Famílias jovens, famílias de mais idade, destruindo jovens da família. Destruindo jovens, destrói o quê? A própria família. Como sofremos nós, pais, quando vemos nossos filhos longe dos caminhos do Senhor? Alguns se deixam levar pelos fortes apelos sexuais, especialmente pornografia, e acabam se distanciando da fonte eterna. Grande parte disso se deve ao uso do tempo, da ociosidade e da estrutura familiar, que muitas das vezes esta está deteriorada. E problemas da educação, em especial a falta de comunhão diária com Deus. Podemos ficar, através da internet, uma falsa ideia de proximidade das pessoas, mas às vezes longe de nós mesmos. E o mais difícil e terrível, longe de Deus. Satanás aproveita todas as oportunidades que tem, usando artimanhas para desviar o foco do povo de Deus do real propósito que vivemos nesse mundo, que é de passagem. Nosso objetivo é viver de passagem, porque nós estamos nos preparando para encontrar com Jesus um mundo muito melhor, onde não haverá nem choro, não haverá nem pranto e não haverá mais dor. Mas esse mundo que nós vivemos tem um monte de coisas que nos desviam a atenção. E hoje o estudo traz essa proposta de análise para que compreendamos um pouquinho o que nós podemos fazer e o que estamos fazendo também com o nosso tempo, com os recursos que nós temos. Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas. Pode passar a lição, por favor, lição 2. Pode parar aí. Ela diz assim: pouco pode Deus fazer por homens que perdem o senso da dependência dele. Esse programa que está iniciando hoje é um programa de 12 lições. Hoje a gente vai passar rapidamente, porque o tempo não nos permite, algumas questões da primeira lição. E você pode estar perguntando, e as 11? Como é que vai ser desenvolvido as 11 lições? O Departamento de Família está estruturando o programa das 11 lições. Hoje é a abertura deste programa. Ela pode se dar todas as quartas ou quarta e domingo. De forma especial, hoje estamos fazendo a abertura desse programa. Qual a base de estudo para esse programa da família? Este livro aqui, A Ciência do Bom Viver. Quantos conhecem esse livro, A Ciência do Bom Viver? Um grande grupo. Você pode estar olhando e pensando, mas ele está diferente, né? É porque esse exemplar foi preparado especial para esse momento desse programa, mas é o mesmo livro. E vocês podem baixar de forma gratuita na internet. No próprio celular a gente pode ter ali o aplicativo da Ellen White com todos os livros, principais livros. E aí a gente pode estudar no ônibus. Aí você está pensando, o jovem está pensando, ônibus não dá, né? É perigoso. Estude em casa, estude na escola, onde você estiver, o que é que você tiver. É um livro que ele trabalha vários assuntos de saúde mental, saúde física e saúde espiritual. E hoje se trata deste tema de pecados sexuais. E antes de entrar na primeira pergunta, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês também de que forma, para pensar, de que forma nós podemos ser causadores de pecados sexuais. O pecado começa na mente. Quando eu falo causadores, é para que a gente pense um pouquinho. Eu estou dando bom testemunho ou mau testemunho? De que forma eu me porto frente a um grupo de pessoas? De que forma eu me visto? Eu reflito ou não a glória de Deus através da minha pessoa, que sou um discípulo de Jesus aqui na Terra? Para a gente pensar. Mas a primeira pergunta é:
De que tipo de mães Jesus ouve as orações e atrai a si mesmo? Pode passar, você dá mais um clique que aparece o vermelhinho lá. E vocês, eu gostaria que vocês lessem então. Eu faço a pergunta e vocês vão ler a resposta. De que tipo de mães Jesus ouve as orações e atrai a si mesmo? Palavra de Deus, ponto. Nós fizemos a abertura desse programa na Igreja Central quarta-feira. E aí a gente teve a oportunidade, por causa do tempo, de dividir em 8 grupos. E ali teve uma grande discussão. E em um grupo, a discussão no grupo que eu estava, aí a discussão foi assim. Quando foi lançada a pergunta, eles falaram, umas duas pessoas discutindo, não, Deus ouve a oração de todas as mães. É lógico, Ele ouve as orações de todas as mães. Mas o foco aqui é diferente. De que tipo de mãe Jesus ouve as orações e atrai a si mesmo? Todo esse estudo está baseado no livro Ciência do Bom Viver, da Manhã Leoante. Então, nós lemos hoje, mas Salvador compreendeu o cuidado e a preocupação das mães que estavam procurando. Mas educar como? Mas eu posso educar mandando para a escola, comprando uma mochila adequada, levando a merenda, acompanhando nas tarefas escolares. É isso? O foco é espiritual, amigo. Mas o Salvador compreendeu o cuidado e preocupação das mães que estavam procurando educar seus filhos em harmonia com o quê? Com a palavra de Deus. Dói no coração quando a gente vê pais que são instruídos na palavra de Deus, mas têm dificuldade de instruir. E que os filhos fazem escolhas, ainda bem pequenininhos, sem saberem fazer as escolhas. Eu quero esse livro, e eu vou ler esse livro, vou comprar esse livro. Ele pode decidir isso mais tarde, mas enquanto pequenos, somos nós, pais e mães, que precisamos decidir. Eles querem que nós decidamos com bondade, com firmeza. Esse não, esse sim. Qual o tempo que está sendo dedicado para essa criança ler? É difícil a criança sozinha pegar a Bíblia e começar a ler a Bíblia. Mas entra o papel das mães e dos pais. E porque falou mãe ali, pela nossa responsabilidade, nós mães, normalmente ficamos mais de tempo, temos um pouco mais de tempo com os filhos, temos aquele jeitinho de mãe. Como nós estamos ensinando as crianças a leitura da Bíblia de uma forma mais dinâmica, culto em família, como está sendo esse culto? A pergunta. Precisa ser cultos curtos. Não pode ser orações longas, porque senão a criança não dá conta de ficar concentrada. Precisa ter objetos. Crianças pequenas, de 2 anos, às vezes o pai não para, como é que eu vou fazer oração? Não para. Tem que ser oração rapidinho. Histórias com ilustrações e material concreto, para que as crianças consigam compreender. Educar seus filhos em harmonia com a palavra de Deus. Deus ouviu as orações. Ele próprio as atraíra à sua presença. Um dos filhos da Ellen White conta que as últimas orações, nos momentos finais deste mundo, Deus ouvirá as orações das mães. Então, queridas mães, não percam a esperança. Quantas mães sofrem, não é? Da tristeza dos filhos não estarem nos caminhos de Deus. As últimas orações que o Senhor Deus vai ouvir no final da história desse mundo é a sua oração. Não perca a esperança. Ore sempre. Pergunta número 2. Nós vamos fazer só algumas perguntas pelo tempo. Qual era o segredo de Jesus para manter a saúde e serenidade, mesmo vivendo uma rotina muito estafante? A rotina de Jesus e dos discípulos, a gente pode ver, acompanhar de forma muito clara nesta lição da Escola Sabatina, desse trimestre, né? Era uma rotina estafante. Eles saíam a pregar, a evangelizar, a cuidar dos doentes e dos famintos, e atender toda aquela população. Mas qual era o segredo de Jesus para manter a saúde e serenidade, mesmo vivendo uma rotina muito estafante? Pode passar, por favor? Vejam, o dia todo atendendo as multidões. O que Jesus fazia? Ele é o sol que está grifado de vermelho.
Jesus, ele era o Filho de Deus. O contato de Jesus com o Pai era muito grande. E ainda assim, ele retirava-se para o santuário das montanhas em busca de comunhão com o Pai. Nós, filhos de Deus, degradados por conta do pecado, precisamos buscar mais a Deus para resolver nossos problemas simples e nossos problemas complexos. Está aí a grande lição de Jesus: retirava-se. Qual santuário na sua casa? Em que lugar você retira-se para orar? Daqui a pouco pode ser em meio à natureza, mas mesmo assim é importante que na sua casa tenha um lugar específico para você orar. No seu quarto, no quarto do seu filho, um lugar calmo, tranquilo, onde você possa estar em conexão com o Pai. Pergunta número 3, por favor. Pode passar? A número 3. Dá mais um clique. Em lugar de trabalhar sem parar, qual é a base para uma vida de sucesso e cheia de realizações? Só a palavra vermelhinha? A base de um sucesso e de realizações pessoais, familiares, espirituais e profissionais, comunhão. E o texto diz: todos, quando se acham sob as instruções de Deus, precisam da hora tranquila para a comunhão. Número 1, comunhão com o próprio coração. Número 2, com a natureza. E número 3, comunhão com Deus. Este é o preparo eficaz para todo o trabalho feito para o Senhor. Entre o vai-vem da multidão e a tensão das intensas atividades da vida, aquele que é assim refrigerado será circundado de uma atmosfera de luz e de paz. Eu gostaria que o nosso irmão lá do computador passasse para a questão 5, por favor. Mais um e mais um. Ok. Qual a promessa de Cristo para quem luta contra o remorso do pecado? Vejam, esse estudo, ele dá 3 direcionamentos claros. O que eu tenho que fazer com o meu tempo? O perigo da ociosidade e o tempo que eu perco com mídias e com revistas e com literaturas que não me levam o meu pensamento para o Pai. Esse estudo tem essas 3 linhas para que nós pensemos. Qual a promessa de Cristo para quem luta contra o remorso do pecado? Cristo diz: eu tirarei vossos pecados, dar-vos-ei, comprei-vos com meu sangue, sois meus. Minha graça fortalecerá vossa vontade enfraquecida. O remorso do pecado eu hei de olhai ao Salvador. Sua graça é suficiente para subjugar o pecado. Eu posso estar falando para alguém aqui que tenha muita dificuldade em relação ao uso do tempo, em relação à questão da ociosidade. O que faz com o tempo que tem também entra dentro do uso do tempo. E o terceiro ponto: se eu cair em algum pecado, não precisa se desesperar, porque todos os pecados, todos, uma vez confessados, Deus é fiel e justo para perdoar. Cristo diz: eu tirarei vossos pecados, dar-vos-ei paz, comprei-vos com meu sangue. Pergunta número 6, por favor, queridos. Que esperança a história da mulher adúltera traz para aqueles que foram longe nos pecados sexuais? Na lição fala sobre a mulher adúltera. Falou também. Veja, ela não tinha mais respeito pela comunidade onde estava, ela não tinha mais esperança.
Mas no reerguimento dessa alma caída, Jesus realizou um grande milagre, que foi o maior do que a cura mais terrível, doença. Jesus se preocupava sim com curar a doença, mas o que ele mais se preocupava é a cura com a doença espiritual, mais do que a cura com a doença física. Curou a doença espiritual que produz morte eterna. Esta arrependida mulher tornou-se um de seus mais firmes seguidores. Vou pular a questão, vou para a última questão do nosso estudo, que é a questão número 8, por favor. Que esperança existe para quem já fez muitas coisas erradas e por isso é desprezado por Deus? Existe esperança? Eu volto a falar aquilo que eu falei no início. Muitas famílias estão se desorganizando. Separação de casais. Porque não estão conseguindo utilizar o seu tempo de uma maneira adequada e trazendo para dentro do seu próprio lar o altar de Satanás. Você pode pensar, eu uso a internet, você usa a internet, a gente precisa, a gente depende dela. Mas o que eu estou fazendo com o que tem lá dentro dela? Um simples programa de televisão que a gente vê, o tanto de assédio que tem. Esses dias eu estava em um programa de alimentação, de culinária. No meio do programa dá o comercial e aparece lá, eu gosto de você, você gosta de mim, um negócio... Fazendo propaganda de um canal de relacionamento ali na televisão. Muitas pessoas que estão assistindo ali estão fragilizadas, estão se sentindo sozinhas, estão vivendo algum problema muito grande e o inimigo está lá apontando uma porta de saída para os problemas mais. Se eu não estiver em conexão com o Pai, é muito mais fácil de cair. Mas, mesmo assim, aqueles que se volvem para Ele em busca de refúgio, Jesus ergue, essa é a grande esperança. Jesus ergue acima das acusações e da contenda, das línguas. Nem homem, nem anjo mau algum podem comprometê-los. Porque Cristo os liga à sua própria natureza divina e humana. Eles se acham ao lado do grande Salvador, na luz que procede do trono de Deus. Meu apelo essa manhã é que você realmente institua o altar de oração na sua casa. Através da oração, nós temos a conexão direta com o Pai. Através da oração, nós poderemos conseguir ouvir a voz do Pai. Através da oração, nós buscamos o batismo do Espírito Santo. Através do estudo diário da Bíblia, o Senhor fala para nós. E o Espírito Santo vai conduzindo aquilo que você precisa ouvir para fortificar a sua fé. Queridos pais e mães que estão aqui hoje, o maior legado que você pode deixar para o seu filho é o espiritual. Tudo o resto passa. Mas o espiritual fica. E nos momentos de angústia, de tensão, de tristeza que a família, que os filhos vivem, eles podem lembrar. Meu pai me ensinava a orar. A minha mãe me ensinou a orar. E tem um Deus superior que vai cuidar dos meus problemas. E com isso eu posso descansar em paz. Esse é o exercício da fé. Deus abençoe todas as famílias e irmãos essa manhã. Que nós possamos ter em mente que estamos aqui realmente por pouco tempo. Estamos nos preparando para viver numa casa que Deus está preparando para nós. Uma morada onde não haverá mais tristeza nenhuma. Onde não haverá remorso. Onde não haverá dor. Onde não vai haver violência doméstica. Onde não vamos ver crianças sofrerem.
um lugar onde habita o amor. Mas enquanto não chega, esse amor precisa se fazer presente nos nossos lares. Quantos hoje que estão aqui gostariam de dedicar sua vida para orar mais e buscar mais o Senhor enquanto ainda dá tempo? Gostaria de ficar sem pé, por favor. Permaneçam em pé. Nós vamos orar juntos para que o Senhor conduza os nossos pensamentos, as nossas ações para essa caminhada que estamos fazendo. Que o nosso foco seja realmente o céu, que está perto, que dá tempo ainda de fazer mudanças se assim forem necessárias. Senhor Deus, mais uma vez aqui na sua casa de oração, nós estamos entregando essas famílias, esses jovens, esses adolescentes e crianças em suas mãos. Temos a certeza de que o Senhor nos guarda, mas também sabemos, meu Pai, que nós precisamos buscar mais o Senhor. Quantas vezes negligenciamos o nosso tempo, olhamos coisas que não vai nos elevar o nosso pensamento ao Senhor, coisas que estão atrapalhando os relacionamentos conjugais, familiares, pensamentos pecaminosos e ilícitos. Queremos que sejam repreendidos em nome de Jesus. Se de alguma forma falhamos, Senhor, nos perdoa. Queremos hoje dizer, através desse ato de oração e de vontade de sermos melhores, o Senhor está vendo, por isso o Senhor lê nossos pensamentos, queremos dizer que precisamos ser melhores, mais atenciosos com os nossos filhos, para que possamos apresentá-los naquele grande dia quando o Senhor voltar. Tire de nós algum tipo de remorso e de culpa, meu Pai, porque isso atrapalha também a nossa comunhão com o Senhor. Dá-nos a certeza de que o Senhor nos ergue, nos perdoa, não importa em que estágio de pecado nós estamos. Porque a sua palavra diz assim: o Senhor limpa as nossas impurezas com o sangue de Jesus Cristo. Mas precisamos confessar os nossos pecados para sermos perdoados. Nos dá coragem para fazer isso. E cuide das nossas famílias em nome de Jesus. Amém.